Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Pare e Pare e Pare pense. e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. 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 Abençoados, completos e perfeitos, está entrando no ar mais uma edição do nosso programa Pare e Pense. Programa Pare e Pense, que vai ao ar aqui na Rádio Bicuda de segundas, terças, quintas e sextas-feiras, a partir das 22 horas. Hoje, quarta-feira, logo após o futebol, entre 23 horas, 23h10, o nosso programa vai ao ar. Recordando a nossa audiência que também você pode acessar o programa Pare e Pense através da internet. Acesse o site da Rádio Bicuda e sintonize nossa programação www.radiobicuda.com, também através do aplicativo exclusivo de nossa rádio. Vá lá no Play Store, baixe o aplicativo Bicuda FM e desfrute desta belíssima programação. O programa Pare e Pense, ele é produzido pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda, este véu maravilhoso que esteve entre nós, divulgando a palavra da graça, o evangelho da incircuncisão. Evangelho esse que nos trouxe paz, nos trouxe repouso, nos trouxe liberdade. E hoje, o trabalho que executamos é dar continuidade a esse legado maravilhoso que ele nos deixou. Temos hoje um tema muito especial. Quero chamar a tua atenção para o tema que vamos trazer aqui hoje. Ele tem por título 3 etapas da apostasia. É muito importante você acompanhar a nossa programação no dia de hoje. Pegue aí uma Bíblia, pegue um papel, uma caneta, para que você possa anotar as evidências que iremos trazer no decorrer desta programação. Nesse momento nós vamos ouvir uma canção, enquanto isso você liga para o teu amigo, para a mamãe, para o papai, liga aí para o parente, avise, já está no ar o programa Pare e Pense, iluminando mentes para que você possa reinar em vida e desfrutar dos benefícios do novo pacto. Não saia daí, porque daqui a pouco voltamos com este tema maravilhoso, 3 etapas da apostasia. Com esse pacto que trago na mente, eu posso reinar. Eu posso reinar. Eu posso reinar. Cada dia desfruto mais do seu amor, Senhor, o que preparou pra mim. Com pureza de lábios estou, eu vivo para Deus. Eu já sei quem eu sou. Eu já sei quem eu sou. Eu já sei quem eu sou. Eu sou um anjo predestinado. Minha existência não começou aqui. Eu sou um anjo, sou tão amado. Minha verdadeira identidade é meu espírito.
ensinado. Minha existência não começou aqui. Eu sou um anjo, sou tão amado. Minha verdadeira identidade é meu espírito. É a palavra que faz brotar em nós sentimento comum. Unidade do Espírito na terra é o que me importa. Eu sou um Deus. Eu sou um Deus. Eu sou um Deus tão igual a Deus. Eu sou um Deus tão igual a Deus. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho. Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense.
Vamos então ao estudo desta noite. 3 etapas da apostasia. Antes de entrarmos neste importante tema, vamos aclarar para a nossa audiência o que significa apostasia. A palavra apostasia significa apartar-se de. É uma renúncia de uma religião ou uma crença, um abandono da fé, especialmente da cristã, que é o assunto que estamos falando aqui neste dia. Renegação, ato de renunciar a um partido, a uma doutrina ou a uma teoria, e assim sucessivamente. Paulo utiliza este termo com a igreja de Tessalônica, em uma severa advertência: não se deixe enganar, não mude o vosso modo de pensar. Antes da vinda do Senhor, virá uma doutrina que terá a capacidade de apartá-los da fé. Esta é a advertência que o apóstolo Paulo fez a esta igreja. Vamos ver esta evidência aonde está? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, Bíblia na mão, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ao capítulo 2, vamos ler apenas o verso 3 deste capítulo. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está falando aí acerca da vinda do Senhor. Ou seja, naquela época, muitos, principalmente os apóstolos de Jesus de Nazaré, pregavam a vinda de Jesus, pregavam a volta de Jesus e traçavam um cenário de um caos, como é nos dias atuais aí, né? Você vê, você entra nesses lugares aí chamados de igreja e eles montam um cenário da vinda de Jesus, que o mundo vai explodir, que os escolhidos irão desaparecer, se estiver trabalhando lá na máquina, a máquina vai ficar sozinho, o abençoado vai para o céu, se ele for piloto de avião, ele vai para o céu, o avião cai, todo mundo, o avião se esborracha e todo mundo que está dentro morre, enfim. Esse era o cenário que era pintado naquela época. E o apóstolo Paulo está falando para essa igreja: olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque isso não será assim. Cristo não vai vir sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nesse breve estudo, veremos como a apostasia pode se desenvolver na vida de alguém que não esteja colocando os olhos espirituais no lugar correto. A intenção é te dar informações para que através delas esteja protegido de cair em apostasia. Por isso, a importância do estudo de hoje. Não permita que ninguém tire sua atenção em momento algum para o que iremos falar aqui. Vamos ao primeiro ponto para definir como a apostasia se manifesta. O primeiro sintoma de apostasia, ele se manifesta internamente. O apóstolo, dirigindo-se à igreja aos Hebreus, ele compara o ato de entrarmos em apostasia com a perca da primogenitura. Lembra de Jacó e Esaú? Que Esaú vendeu o direito da sua primogenitura? Ou seja, o mais velho, dentro da cultura judaica, ele tinha algumas regalias, ele tinha alguns benefícios, né? Por ele ser o mais velho, maior parte na herança, primazia, em relação a muitas coisas dentro da casa. E ele resolveu vender tudo isso. Logo na frente nós vamos entender o porquê ele ter vendido sua primogenitura por um prato de lentilha. O contexto parte de que alguém que recebe o direito de desfrutar os benefícios do novo pacto e por um prato de lentilha, ou seja, por uma simples atitude, deixa de gozar desta dádiva, perde os benefícios. Esaú, como já falamos, trocou a sua posição por causa de uma raiz de amargura. Vamos ver a evidência de onde está relatado isso. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, vamos ao capítulo 12. Capítulo 12, verso 15 e verso 16. Veja o que diz: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus capítulo 12, verso 15 e 16. Aí está, abençoado. Essa atitude se inicia primeiramente na mente, ou seja, começam dúvidas, perguntas, questionamentos, opiniões próprias, dando vazão ao raciocínio carnal. Cria-se então em sua mente uma fortaleza, a ponto de resistir
ao ensinamento são, ao evangelho que você um dia recebeu. Em sua carta aos Coríntios, o apóstolo cita que devemos resistir a todo e qualquer argumento que vai contrário a este conhecimento. Vamos ver este conselho paulino? Isso está na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ao capítulo 10, vamos ver o versículo 5, o que diz. Está escrito assim: derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. O que Paulo quer dizer aí? Paulo quer deixar muito bem claro que muitas das vezes começam a surgir dúvidas na sua mente, como já falamos aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, opiniões próprias, isso e aquilo, será que é assim? Aí Paulo está falando que é necessário que quando essas dúvidas começam a subir na sua mente, que você as derrube com o quê? Com o conhecimento de Deus, ou seja, com este evangelho. Quando as dúvidas começarem a surgir na tua mente, abençoado, vá ao fundamento. Aí está a sua segurança para que você possa se manter firme na fé, firme na doutrina. Leve cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Admoestando a seu filho na fé, Timóteo, Paulo nos dá um claro exemplo de um naufrágio na fé. Uma das diretrizes dada a Timóteo era corrigir a igreja de Éfeso, pois ali havia alguns que deturpavam a doutrina ensinada por ele. Já estavam em apostasia, ou seja, aquela igreja já estava se apartando da fé, já estava se apartando do conhecimento do evangelho da graça que foi dado pelo apóstolo Paulo. Vamos ver como estava procedendo esta igreja. Veja o conselho de Paulo para Timóteo. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Veja o que diz. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Isso é um conselho de Paulo para Timóteo. Timóteo, estou indo à Macedônia, fique aí em Éfeso. Com qual objetivo? Para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Alô? Já havia gente lá na igreja de Éfeso ensinando algo que o apóstolo não havia ensinado. E que deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsia em vez de promover a obra de Deus que é pela fé. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 4. Abençoados, eu gostaria de chamar bastante sua atenção para o que eu vou falar agora. Nos últimos anos, principalmente, tem surgido muitos movimentos chamados de graça, estarem baseados na graça. Existe aí muitos ministérios com nomes de graça. Tem até uns aí dizendo estar pregando graça pura. Mas preste bem atenção ao que eles falam. Recentemente chegou para mim algumas informações acerca de abençoados que estão aí envolvidos com isso que Paulo está falando aqui a Timóteo. Genealogias e mitos intermináveis. Não, porque lá no templo de Jerusalém, no ano 70, que Cristo voltou, Paulo está falando aqui, que Cristo não voltaria sem que antes a apostasia viesse, sem que antes se manifestasse o homem de pecado. Esse aí, abençoado, é um dos pontos bem claro para mostrar que Jesus não voltou no ano 70, como muitos estão falando por aí. Isso aí é genealogia, isso é mito interminável que promove apenas controvérsias e discórdias. Muito cuidado com isso. Tem muita gente por aí explicando graça, falando acerca do diabo, pegando textos de Apocalipse. Apocalipse, abençoado, é um livro de confusão. Muito cuidado com isso. A semana passada nós tivemos a oportunidade de lançar em nossos meios de comunicações um trechinho de nosso apóstolo falando acerca do livro do Apocalipse. Apocalipse é um livro de confusão que foi trazido por um anjo a João, e esse livro causou um estrago tremendo na humanidade. Muito cuidado com o que muita gente está pregando por aí, se dizendo ser graça. Você vai entrar em parafuso, você vai entrar em apostasia, hein? Atenção! Ao identificar alguns que estavam com esse procedimento na igreja de Éfeso, Paulo cita a eles e lhes dá uma sentença publicamente.
Nesse mesmo livro de 1 Timóteo, no mesmo capítulo, vamos ao verso 18 e lermos até o verso 20. Veja o que diz aí. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a teu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Alô? Entre eles estão quem? Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Já vamos explicar por que Paulo falou que entregou estes homens a Satanás para que aprendesse a não blasfemar, a não falar mal do evangelho da graça. Quando Paulo entrega esses homens a Satanás, abençoados, não significa que está direcionando estes ao diabo. Não significa que está mandando eles ao inferno. Até porque, como nós sabemos, abençoado, o diabo já está destruído. Hebreus 2,14 nos fala muito bem que na cruz do Calvário, Cristo destruiu o diabo para sempre. Então, como é que pode ser entregue a Satanás se o diabo já foi destruído? Paulo está entregando esses homens aos seus raciocínios próprios, aos seus raciocínios carnais. Eu entreguei estes homens às suas próprias concupiscências, ou seja, aos seus raciocínios humanos. Um dos primeiros sintomas de apostasia, abençoado, é opor-se à doutrina, criando doutrinas para si. E é assim que nós estamos vendo muita gente por aí. O termo Satanás significa opositor, significa aquele que é hostil. No caso que estamos falando aqui, ele é opositor, ele é hostil à doutrina pregada pelo apóstolo Paulo. Eles eram hostis à doutrina da graça. Da mesma forma, acontece nos dias de hoje. Tem muita gente por aí se dizendo pregando graça, mas quando falamos que o apóstolo da graça, que o apóstolo dos gentios para os dias atuais é o nosso apóstolo, o doutor José Luiz de Jesus Miranda, eles por aqui a caminho se mandam e saem por aí com suas interpretações. Preste atenção no que eu vou falar. Interpretação não é revelação. O único que teve a capacidade, num período de 2000 anos, trazer revelação sobre o evangelho da graça nesta terra foi o apóstolo doutor José Luiz de Jesus Miranda. Quem vier por aí com outro conto, com outra história, está trazendo interpretação e não revelação. Nós vamos a um pequeno intervalo neste momento para poder fazermos a divulgação das nossas mídias sociais e já vamos entrar na segunda fase da apostasia, porque o tema se chama 3 etapas da apostasia. Já explicamos a primeira, que se manifesta internamente. A segunda parte vai te mostrar que depois dela concebida em sua mente, se manifesta externamente. Não saia daí, já voltamos. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho. Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.
Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. E é isso aí, abençoado. Você está sintonizado aqui na 98.7 Bicuda FM. Você está ouvindo o programa Pare e Pense. O programa Pare e Pense que vai ao ar segundas, terças, quartas e quintas-feiras a partir das 22 horas. É bem importante você guardar isso. Segundas, terças, quintas e sexta é às 22 horas. E as quartas-feiras é logo após o futebol, como estamos aqui no dia de hoje. Estamos aqui com um tema maravilhoso chamado 3 etapas da apostasia. E vamos entrar agora na segunda etapa, que ela se manifesta externamente. Citando o exemplo de Emineu e Alexandre, quando alguém é entregue às suas opiniões carnais, estes passam a viver como em um labirinto. O que significa isso? Significa, abençoado, que cada dia ele inventa uma doutrina, cada hora ele sai com uma tal revelação, cada hora ele sai aí com um conto para poder lubridiar aqueles que dão ouvido a este. O indivíduo, então, ele encontra várias portas, porém não haverá saída para esse. Quando você sai da verdadeira doutrina, quando você sai do verdadeiro evangelho, cada vez que você busca aí uma interpretação sua, cada vez que você busca uma interpretação própria, é como estar metido no atoleiro de uma areia movediça. Cada vez mais o indivíduo se afunda. Vamos repetir o que Paulo fala para Timóteo em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 20. Ele citou a Emineu e citou a Alexandre. Veja o que ele fala. E entre estes foram Emineu e Alexandre, ou seja, que entraram no labirinto, os quais eu entreguei a Satanás, os quais eu entreguei aos seus próprios conhecimentos, às suas doutrinas humanas e carnais, para que aprendam a não blasfemar. E o resultado é entrar num labirinto profundo e num belo do dia a casa cai, como diz o ditado popular. Cai de um jeito ou cai de outro. Cai em contradição, cai em alguma trampa, alguma coisa acontece e o indivíduo se dá mal. Já temos vários exemplos de homens que saíram deste pacto, saíram dessa doutrina, saíram por aí dizendo que essa doutrina era sua e o resultado foi muito triste. Uma pessoa, quando está em apostasia, facilmente se nota o seu comportamento, visto que entregue aos seus próprios pensamentos, começa a tentar envolver e arrastar a outros consigo. Imediatamente, esse busca adeptos para associar-se às suas ideias. Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele cita a Barnabé. Veja o que Paulo escreve aí em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Vamos ler o verso 13. Gálatas capítulo 2, verso 13 diz assim: E aos outros judeus também dissimulavam com ele. O que é uma pessoa dissimulada? É uma pessoa que ela não é verdadeira. É uma pessoa que ela está com conto, ela está com fingimento. E aí Paulo estava falando de um determinado grupo de pessoas, entre eles os apóstolos de Jesus de Nazaré, que estavam dissimulando a fé, de maneira que até Barnabé se deixou levar por essa dissimulação. Ou seja, Barnabé foi arrastado por um conto, por um vento de doutrina, por um conto de um homem que se dizia estar pregando a verdade do evangelho. Aliás, é muito comum isso. Quando uma pessoa ela sai da verdade do evangelho, ela sai logo procurando alguém para poder se associar. Fulano, você não acha que é assim? Mas eu acho que é assado. Olha, eu penso que é assim, a minha opinião tem já o seu opinômetro. Não, na minha opinião, isso é assim, 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 assim. E ele sai completamente dos ensinamentos que nos foi trazido um dia.
Observação muito importante. O fato é que logo após este episódio ocorrido com Barnabé, Paulo em suas cartas nunca mais citou este homem. Ninguém se sabe o que aconteceu com Barnabé. Foi arrastado pela dissimulação de alguém, foi arrastado por uma doutrina falsa e desapareceu do cenário cristão. Ninguém nunca mais ouviu falar de Barnabé. Isso é muito sério. Outro detalhe é que deixam de ouvir os ensinamentos que receberam e chegam ao ponto de negar de quem o receberam, para irem atrás de outros a ouvir doutrinas estranhas e diversas. Paulo advertiu ao seu filho Timóteo que nunca se esquecesse disso. Esse é um fato muito comum que estamos vendo nos dias de hoje. Abençoados que foram educados, que tiveram a oportunidade de ouvir da boca do nosso apóstolo, tiveram a oportunidade de estar frente a frente com ele, ouvindo as suas ministrações, ouvindo os seus conselhos, e hoje estão atrás de homens que se dizem ser letrados, que se dizem ser cheios do conhecimento, mas na verdade estão arrastando muitos a uma confusão doutrinal, estão levando muitos à apostasia. Veja o que Paulo fala para Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, vamos ao capítulo 3, vamos ler o verso 10 e o verso 14. Olha só a advertência. Tu, porém, Timóteo, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Não saia daí, Timóteo. E de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. O conselho para muitos que estão nos ouvindo nesta noite é esse. Lembre-se de quem você aprendeu a palavra da verdade. Lembre de quem você aprendeu esse evangelho. E não se deixe levar por doutrinas estranhas. Não se deixe levar pelo canto da sereia. Muitos abençoados que abandonam a doutrina e se deixam levar por esses charlatões da graça, muitas das vezes passam a considerar e a ter como inimigos a qualquer pessoa que não se associe com suas opiniões. Isso tem acontecido muito comigo. O próprio Paulo sofreu isso em sua jornada apostólica. Vamos ver o que ele cita na sua carta aos Gálatas? Gálatas capítulo 4, livro de Gálatas, capítulo 4, verso 16. Veja o que ele diz. Ele cita a frase da seguinte forma: fiz-me por acaso vosso inimigo, por estar te dizendo a verdade? Isso aconteceu com Paulo lá na igreja aos Gálatas, porque Paulo ministrou o evangelho da graça a esta igreja e ele teve que se ausentar por um período de tempo para poder visitar outras localidades, visitar outras igrejas. E quando ele retornou, estava a mescla de cristianismo com judaísmo e Paulo começou a corrigir a muitos. E, no entanto, muitos ali ficaram com raiva de Paulo. E Paulo está citando aqui: por acaso me fiz teu inimigo te dizendo a verdade? E isso, abençoado, tem acontecido muito com minha pessoa e com tantos outros que têm mantido a boa fé, que têm mantido a firmeza na doutrina. O próximo passo é um dos mais contundentes quando alguém entra em apostasia. Nomeia para si mestres que fala o que eles querem ouvir. Vamos ver o que Paulo fala a Timóteo? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos ao capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, verso 3 e 4. Ele diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Muitos são os que nessa etapa estão desta forma. Não suportaram a sã doutrina, não suportaram a ausência do nosso apóstolo, porque saiu deste barro, saiu do seu véu, voltou à luz inacessível, e tendo comichão nos ouvidos, amontoaram para si doutores conforme as suas concupiscências. Se desviaram da verdade, voltando às fábulas. Muito cuidado, abençoado, porque isso é muito sério. Vamos ao pequeno intervalo e já já voltamos com a terceira fase e a conclusão deste maravilhoso estudo. É onde vêm as consequências daqueles que entram em apostasia. Não saia daí, já já voltamos.
Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou o seu recadinho. Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. Aí está, abençoados. Vocês foram informados a respeito de nossas mídias sociais. Logo após a programação, dê uma olhada em nosso canal no YouTube. Ali você encontrará um material vasto para que você possa obter mais conhecimentos e proteger-se da apostasia e proteger-se de homens maus e perversos que têm o objetivo de desviar os incautos, aqueles que se deixam levar pelo canto da sereia, como diz o ditado por aí. Vamos entrar então aqui na terceira fase de nosso estudo, que nos fala a respeito das consequências daqueles que se deixam levar pela apostasia. Uma das consequências de cair em apostasia é o fato de não haver espaço para arrependimento. Presta bem atenção ao que estamos falando, pois estes sabem muito bem que negaram a verdade, que negaram a fé, que negaram a graça e ao apostolado. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Vamos ao capítulo 6 de Hebreus. Hebreus capítulo 6. Vamos ler do verso 4 ao verso 6. Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao verso 6. Veja o que Paulo escreve. Porque é impossível, olha aí, hein? É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, ou seja, conheceram a palavra da graça, conheceram o Evangelho, veja a continuidade da frase, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimentos, pois assim quanto a eles
De novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quando um abençoado abandona o evangelho da graça, quando ele volta para os rudimentos da lei, quando ele nega este evangelho, ele está novamente crucificando a Cristo. E crucificar a Cristo é expor ele ao vitupério. O que vem a ser expor ao vitupério? É a vergonha, é a humilhação. Aquele castigo, abençoado, só era dado para homicidas, só era dado para marginais de alta periculosidade, homens que a sociedade não mereciam mais ter. E quando você volta aos rudimentos da doutrina da lei de Moisés, quando você volta a comer esse lixo religioso, você faz isso, abençoado. E aqui Paulo está deixando muito bem claro, é impossível que uma vez que foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimentos. Não há arrependimento para esses abençoados. O relato nos diz que Esaú buscou de todas as formas, chorando, reconsiderar sua decisão de ter vendido sua primogenitura. E isso não foi possível. Deus não restituiu isso a Esaú. Vamos conferir isso? Aí mesmo, em Hebreus capítulo 12, verso 17. Vire algumas páginas aí para você ver. Hebreus capítulo 12, verso 17 diz assim: porque bem sabeis que, querendo ele ainda, Esaú, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Tem muitos por aí que estão chorando, abençoados. Aí está o ranger de dentes. Muitas das vezes as pessoas ficam achando que o ranger de dente é lá no inferno. Não, vive um inferno em vida, porque sabe que rejeitaram, abençoados. Uma pessoa assim, ele é entregue a seus próprios pensamentos. Não perde a salvação não, abençoado. Fique tranquilo quanto a isso. Mas o seu reinado, ou seja, desfrutar de uma vida plena aqui, não dá. Por quê? Porque tem má consciência. Eles sabem muito bem o que fizeram. Eles sabem muito bem que negaram a fé. E isso os condena continuamente. Paulo chega a declarar que a estes só lhes restam uma expectativa de juízo. Quais as consequências que me virão por esse ato, por essa traição, por essa negação? Vamos ver aí o que Paulo fala nessa mesma carta de Hebreus, no capítulo 10. Veja aí, verso 26 e 27. Hebreus capítulo 10, verso 26 e 27. Veja o que diz. Porque se pecarmos voluntariamente, Paulo aqui ele cita a palavra pecar, abençoado, mas nós sabemos que o pecado já não existe mais. Vamos falar um pouquinho acerca disso. Lá em Hebreus 9, 26, deixa muito bem claro. Já nós entramos nesse contexto. Mas vamos aqui ao verso. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, mas uma certa expectativa horrível de juízo e o ardor de fogo que há de devorar os adversários. Abençoado, isso aqui não é um inferno não, isso é na mente. Isso é no estado carnal. Por isso Paulo falou, olha, eu entreguei a Satanás para que não blasfemassem. É isso aqui, é esse o contexto. Essas pessoas entram, abençoado, num labirinto tremendo, é uma má consciência tremenda, deitam suas cabeças nos seus travesseiros e não dormem, porque eles sabem que estão mentindo, eles sabem que negaram a fé, eles sabem que rejeitaram o sacrifício perfeito da cruz, quando começaram a inventar suas doutrinas, quando começaram a inventar as suas revelações, as suas interpretações. O apóstolo está falando de atitudes, o apóstolo está falando de comportamentos em relação ao evangelho da graça, e muitos desses estão errantes por aí. O fogo ardente, abençoado, significa que a obra de cada um será provada pelo fogo. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 2, anote aí, depois você vai lá, ele fala que nós somos cartas abertas. Tudo o que fizermos está sendo julgado pelos anjos e pelos homens. Ninguém está a escape do julgamento de suas atitudes aqui na terra. Não, porque depois vai prestar conta para Deus. Não, vai prestar conta para Deus agora. Vai prestar conta para a cobertura angelical agora. Veja o que Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 11 ao verso 15. Vamos lá, capítulo 3, do verso 11 ao verso 15. Veja o que ele diz aí. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Não dá, abençoado. Não venha com outra doutrina.
Paulo pôs o fundamento, o outro, José Luiz de Jesus Miranda, veio aqui e nos mostrou esse fundamento. Se você quer sair desse fundamento, você vai cair na apostasia e vai sofrer os danos disso. Vamos ler aí. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é quem? Jesus Cristo e esse ressuscitado. Aí não é Jesus de Nazaré. Vamos lá. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo, será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o quê? Detrimento. Mas o tal será salvo. Não vai perder a salvação não, abençoado. Todavia que pelo fogo vai estar queimado diante da igreja, vai estar queimado diante da amada. Por quê? Porque uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Ué, mas você não era? É a mesma coisa de Pedro. Lembra de Pedro negando a Jesus de Nazaré? Ué, mas você não andava com ele? Não. Ué, mas você não era lá de José Luiz? Não, nunca ouvi falar. Aí está, abençoado. E sai por aí falando coisas que não deve hoje, até mesmo falando contra o nosso apóstolo, até mesmo falando aquilo que aprendeu, negando aquilo que aprendeu. Mas Paulo está dizendo, a obra de cada um será aprovada pelo fogo. A cobertura angelical está de olho em você, a amada do Senhor está de olho em você, e é necessário você ter uma posição bem séria em relação a isso. Qual a conclusão que chegamos, abençoados? É que devemos estar com os olhos firmes no Evangelho da Graça, nos mantermos livres e protegidos de contaminações. Paulo nos adverte que devemos nos apartar dos que causam divisão. Portanto, atento a quem está do teu lado, ao que sai da boca desse. Veja aí o que Paulo fala. Romanos capítulo 16, versos 17 e 18. Veja aí o que Paulo diz. E rogo-vos, irmãos, que noteis, preste atenção, aos que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Muito cuidado com quem vem falar mal daquilo que você aprendeu. O que Paulo fala? Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas somente ao seu ventre, à sua posição, ao seu título, né? Hoje em dia está na moda aí, é apóstolo para tudo quanto é lado. Quando o último apóstolo foi Paulo, abençoados. Hoje o teu apóstolo se chama Jesus Cristo. É isso que está escrito na carta aos Hebreus, que Jesus Cristo é o apóstolo de nossa profissão. Cuidado você que está correndo atrás de apóstolo por aí, hein? Vamos ler aqui. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras, com um bom papo, com uma boa lábia e lisonjas, enganam os corações dos simples. Romanos capítulo 16, verso 17 e verso 18. Fica aí então para você, neste dia, esta advertência. Muito cuidado com a apostasia, muito cuidado com os contos, muito cuidado com doutrinas. Não, porque agora tem uma nova revelação. Nova revelação? Me mostra o qualquer aí, abençoado. Não, porque agora eu tenho um novo entendimento. No ano de 2012, o nosso apóstolo, o apóstolo da graça, ele foi muito sério e honesto com sua igreja, ao declarar, eu não tenho mais nada para comunicar a vocês. Vocês estão edificados, vocês já estão completos. Então, abençoado, qualquer outra nova interpretação, qualquer outro novo entendimento não serve. Isso é invenção da carne humana. Muito cuidado com esses tais apóstolos, com esses tais bispos e tantos outros que estão aparecendo nos dias atuais, trazendo para vocês aí a tal da nova revelação, a tal da graça pura. Cuidado, abençoado. Você um dia foi exposto a essa verdade. Você um dia esteve diante do próprio Deus e ouviu da boca dele palavras inefáveis. Portanto, mantenha-se firme com os olhos no eterno, na sua palavra e no seu evangelho. Não se deixe lubrificar por contos de veras caducas. Eu declaro você firme na graça, firme no apostolado. Uma excelente noite e amanhã voltamos.
Confesso a palavra da justiça, palavra que é poder de Deus, ativando a mente de Cristo. Teu poder se aperfeiçoa em mim. Confesso a palavra da justiça, palavra que é poder de Deus, ativando a mente de Cristo. Teu poder se aperfeiçoa em mim. Tendo o mesmo espírito de fé, criei pelo qual falei, e hoje diante dos anjos eu direi assim: curado estou, rico sou, e nas debilidades forte sou. Curado estou, rico sou, e nas debilidades forte sou em ti. Confesso a palavra da justiça, palavra que é poder de Deus, ativando a mente de Cristo. Teu poder se aperfeiçoa em mim. Confesso a palavra da justiça, palavra que é poder de Deus, ativando a mente de Cristo. Teu poder se aperfeiçoa em mim. Tendo o mesmo espírito de fé, criei pelo qual falei, e hoje diante dos anjos eu direi
gratos por sua audiência. Declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho da incircuncisão. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também de nosso canal no YouTube, Instituto JLM. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo ao seu dispor que irá educar a teu homem interior. Instituto JLM, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.